Cumprimentamos a todos carinhosamente, rogando a Jesus que nos favoreça com reflexões úteis para a nossa reforma íntima. Prosseguimos com o estudo do livro Vida Feliz, médium Divaldo Pereira Franco, Espírito Joana de Ângeles, edição Leal. Hoje, os comentários do capítulo 16. Notamos que esse livro não contém títulos em seus capítulos, então pediríamos sim uma espécie de licença a Joana de Ângeles para darmos título a este capítulo 16, que seria Recurso Precioso. Por que precioso? Por que recurso? Justamente porque a autora espiritual vem nos aconselhando, vem nos relembrando, nos orientando, ressignificando este recurso devido à dificuldade que a maioria da humanidade que pode lançar mão deste recurso, a maioria da humanidade não o valoriza, não usa adequadamente. E nós gostaríamos de fazer uma experiência significativa de aprendizado com vocês, para que vocês descobrissem por si mesmos que recurso é este. E para isso nós vamos dar 3 dicas. A primeira dica é que este meio, esta ferramenta, é como se fosse um cartão de apresentação. Esse cartão de apresentação pode estar bem elaborado, bem diagramado, causando uma ótima impressão de nós, causando a primeira impressão muito boa. E não vamos esquecer que a primeira impressão é a que fica. Ou então este cartão pode estar mal elaborado, mal formatado, até com uma sujeirinha, e ele vai causar uma má impressão a quem nós estamos entregando. A segunda dica, nós lembramos de uma passagem de Jesus, quando ele acalma a tempestade, repreende os ventos e a tempestade vai acalmando. Simbolicamente, a tempestade, neste caso, seria as situações difíceis, as situações em que ficamos desequilibrados, extremamente irritados. E como nós podemos fazer? Nós podemos acalmar essa tempestade com esse recurso, ou podemos trazer para essa tempestade mais raios e trovões. A última dica é sensacional, porque ela é tirada de O Livro dos Espíritos, em sua terceira parte, capítulo 7, da Lei de Sociedade. É a pergunta 766. Nós vamos ler falando pontinho em pontinho, onde tem o recurso que nós queremos que vocês descubram. E depois nós vamos ler completamente. 766. A vida social está em a natureza? Resposta: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente, pontinho, 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 e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Será que vocês descobriram? Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente, tcharam, a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Vamos ler a mensagem mediúnica. Substitui no teu vocabulário a mais pelas boas palavras. Expressões chulas e vulgares talvez estejam na moda, porém envenenam o coração. A palavra é instrumento da vida para a comunicação, o entendimento, e não arma de agressão, violência e vulgaridade. O uso irregular das palavras corrompe a mente e rebaixa o homem. O verbo expressa a qualidade moral do indivíduo. Por que há pessoas que falam bem e são más? Não é justo que, sendo bom, te apresentes mal. Nós podemos observar a sabedoria e o conhecimento da natureza humana de Joana de Ângeles, já no primeiro parágrafo, quando ela poderia dizer: não pronuncies palavras más, somente palavras boas. Ela não fala assim, porque ela sabe que essas palavras más são os xingamentos, os termos chulos, as palavras de baixo calão, as palavras agressivas, ou seja, os palavrões. E ela sabe que isso é um hábito adquirido, é um vício. Como todos os outros vícios, é muito difícil deixar. O que ela propõe é que nós possamos substituir. Nós vamos dar um exemplo aqui, bem corriqueiro. Uma pessoa cortou as unhas dos pés, e no dedo mindinho ela cortou muito, esse dedo ficou um pouco machucado. Ela está caminhando pela sua casa e dá uma topada na quina de um móvel. Adivinha em qual dedo? Justamente no dedo mindinho. Ela sente uma dor terrível, fica muito irritada e parte para os xingamentos.
Neste momento é que vem a ideia, a sugestão de Joana de Ângeles, desta pessoa fazer uma substituição. A Joana de Ângeles não pede para que ela fique calma, saltitante, feliz, o dedo doendo. Não é essa. Ela pede para começar a substituir. Então essa pessoa poderia dizer assim: ai, 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 que dor, mas justamente nesse dedo, mas tinha que ser esse dedo. Poxa vida, caramba, que droga, eita, eita, eita. Substituímos. E com o tempo isso vai melhorando, porque nós vamos entender melhor a lei de causa e efeito, que essas injunções, essas coisas da vida material têm uma causa, né? Uma causa nesse caso foi a pessoa desatenta e acabou batendo com um dedinho. Por que isso? Ela diz que expressões chulas, grosseiras e vulgares, elas estão na moda, mas elas envenenam o coração. Esse coração que bombeia o sangue, que está fazendo tum-tum-tum, sim, também, nós vamos ver daqui a pouco. E nós temos observado uma banalização desses termos chulos na televisão, nas revistas, nos livros. Até pouco tempo atrás, quando um artista, uma pessoa que estava sendo entrevistada, falasse um termo vulgar, dava um apito, pi, não saía, nós não escutávamos. Ou então quando o articulista escrevia um artigo que ele falasse um termo mais agressivo, saíam aqueles símbolozinhos de estrelinhas, asterisco. E nós sabíamos que era um xingamento, mas não ouvimos, até porque os nossos ouvidos não são lixeiras. Mas ultimamente isso está deixando de acontecer. Nós temos visto sim, nos meios de comunicação, as pessoas se valendo de palavras até muito fortes, muito agressivas, de baixo calão mesmo, e isso acabou virando uma moda que nós não devemos adquirir para a nossa vida, porque isso envenena o coração, os nossos sentimentos. A palavra, ela é um instrumento da vida para a comunicação, que vai ajudar a nossa relação social, o entendimento entre nós. E não é uma arma de agressão, de violência, de vulgaridade. Parágrafo 4, que vem agora, para mim é o mais importante, porque traz a proposta do Espiritismo muito convincente. O uso irregular das palavras corrompe a mente e rebaixa o homem. Esse uso irregular não quer dizer falar errado, não seguir as normas gramaticais. Isso quer dizer isso mesmo, as más palavras, as agressões. Corromper a mente é denegrir, perverter, estragar, os nossos pensamentos ficam negativos, isso repercute em nosso corpo. E rebaixa o homem. Imagine uma mulher intelectual, muito sábia, dando entrevista, desenvolvendo um assunto maravilhosamente bem, daqui a pouco, pá, ela fala um palavrão, fala mais um pouquinho, outro palavrão, e por assim vai. Essa pessoa, ela deixa, como Joana de Ângeles fala aqui, rebaixa o ser humano, ela deixa de ter, talvez por muitos, uma respeitabilidade devido ao seu vocabulário. Algumas pessoas ficam chocadas. Mas, por exemplo, a criança que está dizendo um nome feio, na condição de educadores, que todos nós somos, em qualquer religião, em qualquer posição, todos nós somos educadores, nós falamos para a criança, ai, 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 que coisa feia, não diga isso não. E até alguns responsáveis, erradamente, dão um tapa na boca dessa criança, ou até colocam pimenta na boca dessa criança, que quando começou a falar, pequenininha, foi incentivada a falar o nome feio, e todo mundo achava bonitinho. E à medida que ela foi crescendo, ela começa a ser punida. E para o adulto, que nós vamos falar, não, por favor, não diga isso, isso é uma falta de educação, não use perto de mim esses termos, eu não gosto. Isso é falta de educação, falta de respeito. Vai convencer? Não, a pessoa pode até deixar de falar perto de nós, mas ela vai continuar, porque é um vício arraigado, muito difícil. A doutrina espírita vem nos trazendo uma explicação porque nós não devemos ter esse comportamento. Em A Gênesis, capítulo 14, os fluidos, os espíritos vêm nos ensinando que nós vivemos rodeados, imersos na matéria original primitiva, que é chamada de fluido cósmico universal. Esses fluidos, eles estão ao nosso redor, aqui e agora. Eles estão invisíveis, porque assim, espalhados por todo o universo, eles estão na forma mais etérea. Nós não vemos, mas eles estão nos rodeando. Nós lembramos da água, não tem cheiro, não tem gosto, não tem cor. Os fluidos, eles são neutros, eles não são bons e nem são ruins, mas eles vão ter que tomar uma atitude, eles vão ter que ser alguma coisa. E quem é que vai qualificar
caracterizar, adjetivar, como que tingir esses fluidos? Justamente os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos bons vão beneficiar esses fluidos. Os pensamentos maus, expressos por palavras, vão corromper esses fluidos. Aí a pessoa pensa assim, tá bom, os fluidos estão lá, eu estou aqui, eu vou pensar, isso não vai me atingir. Atinge sim. A pessoa pode até não aceitar, pode até não entender, mas ela vai sentir. Por exemplo, entrando num lugar onde a ambiência material está tudo bonitinho, limpo, arrumadinho, a pessoa entra e se sente mal, como se fosse um arrepio, que ambiente pesado, não estou me sentindo bem aqui, por quê? Porque naquele ambiente estiveram pessoas que tiveram pensamentos muito ruins, muito negativos e corromperam os fluidos. E esta ambiência espiritual, então, está negativa, está fazendo mal. Ou então a pessoa fala assim, eu entendo isso, mas isso não vai me atingir porque é uma coisa separada. É também um outro erro, porque quando nós emitimos um pensamento e falamos, não adianta não falar e pensar, porque pensamento é vida. Nós vamos influenciar também fluidos, e esses fluidos estão em nós, é o nosso perispírito, que é a primeira aglomeração de fluidos que nós temos, é aquele elo que vai permitir que o espírito haja sobre o corpo físico. E o nosso perispírito, ele funciona como uma esponja que vai passar e vai sugar todos aqueles fluidos. Se forem bons, vão trazer bem-estar. Se não forem fluidos bons, forem fluidos negativos, nós vamos sentir, o perispírito vai sentir, vai transmitir para o corpo e muitas vezes causam até doenças, um mau humor, muitas coisas desagradáveis. Ela diz assim, depois, o verbo expressa a qualidade moral do indivíduo. Sobre isso nós já falamos. A pessoa está se mostrando através do verbo, da palavra. Muitas vezes nós nos escondemos tanto, abrimos a boca e mostramos verdadeiramente quem nós somos. Principalmente naqueles lugares, naquelas situações de muita irritação. Existe, voltando lá no perispírito, um adágio popular que diz assim, sempre fica um pouco de perfume na mão de quem oferece flores. Se nós falamos coisas boas, pensamos coisas boas, vai ficar um pouquinho disso também em nosso perispírito. Agora nós vamos usar um outro provérbio popular. A palavra é prata, o silêncio é ouro. Muitas vezes é melhor nós termos paz do que termos razão. Saber silenciar diante de algumas respostas, de alguns comentários, silenciar mesmo até no pensamento. E o último parágrafo é incrível, não sei se vocês notaram, mas Joana de Ângeles diz que nós somos bons. Ela fala assim, porque há pessoas que falam bem e são mais. Não é justo que sendo bom te apresentes mal, então nós somos bons, ela está dizendo. Quem são essas pessoas que são pessoas más e que falam muito bem? Os criminosos, os corruptos, aqueles que se aproveitam do dinheiro público. Eles, quando são pegos, eles falam muito bem, se defendem muito bem, falam tudo certinho, não dizem uma palavra agressiva, e são pessoas más e se expressam muito bem. Então não é justo que nós, na tentativa de sermos espíritas ou outra religião, no nosso caso espíritas sinceros e verdadeiros, vamos nos esforçar também, como pessoas boas que nós somos, para nos apresentarmos com as melhores palavras, para que isso beneficie a todos, a nós mesmos, em primeiro lugar, e o nosso ambiente. Nós estamos terminando com um fato que aconteceu com Chico Xavier, que está no livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama. É muito interessante e ilustra bem este capítulo. O Chico, nós vamos resumir, o Chico tinha acordado atrasado, ele nem quis usar charrete, ele não corria, ele voava para o trabalho. E no meio do caminho, passando em frente da casa da dona Alice, ela chama, Chico, estou esperando você desde as 6 horas, estou precisando de uma explicação. E o Chico diz, não, dona Alice, eu estou muito atrasado, eu não posso, na hora do almoço. E ele vai andando. E um pouco adiante, Emmanuel aparece e diz para o Chico, Chico, volta, dá assistência à irmã Alice, você vai perder só 5 minutos. Ele faz isso, ele volta, explica um receituário mediúnico e ela fica toda alegre, sabia que você ia voltar, Chico. Ela fica muito contente e quando se despede, ela fala assim, obrigada, Chico, Deus lhe pague, Chico, vá com Deus.
Chico parte apressado para recobrar os minutos. Pouco mais à frente, Emmanuel aparece novamente e fala: pare um pouco, Chico, e olhe para trás e veja o que está saindo dos lábios, da boca da Dona Alice e caminhando para você. Chico para, Chico olha e vê uma massa branca de fluidos luminosos saindo da boca de Dona Alice e entrando no seu corpo, logicamente no seu perispírito, e mais tarde vazando, saindo em bem-estar para o seu corpo físico. E o Emmanuel ainda fala assim: imagine, Chico, se ao invés de vá com Deus, ela dissesse magoada, vá com o diabo. Dos seus lábios estariam saindo coisas diferentes, como cinzas, ciscos, algo pior. Chico sorri e segue o seu caminho, nos trazendo mais esta lição. Nós desejamos palavras de luz para todos nós. Muito obrigada, que Deus nos abençoe e fortaleça.